Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe essa quarta-feira. Hoje nós vamos para mais 3 capítulos do livro de Jeremias, capítulo 4, 5 e 6, né? Estava aqui analisando, né? Pensando acerca dessas ventanias que esses últimos dias aí passou aqui pelo estado de São Paulo, e aí eu pensei comigo, né? Algo muito forte. Falei assim, poxa amigo, só foi o meu sogro me chamar para almoçar que vê essas tempestades, essas ventanias. Brincadeiras à parte, mas é só vitória. Quero agradecer aí o meu sogro ontem. Foi uma janta muito boa, uma noite muito boa, muito bom estar com vocês. Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos falar aqui do capítulo 4 de Jeremias, né? Olha como ele começa aqui esse capítulo 4. O Deus de Israel, né? Diz para o povo se voltar para ele. Eu quero logo ler aqui o capítulo 4, que diz assim, ó, de Jeremias. Vou tocar minha Bíblia aqui e diz assim: se você voltar, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Se você se afastar para longe da minha vista, os seus ídolos detestáveis, e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas, e eles se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem os seus campos com arados, e não se semeiam entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não dizem isto, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagar. Então Deus, ele começa, o profeta, ele começa aqui a falar algo muito forte. Ele falou assim: diz o Senhor, volta para mim. Deus está falando, volta para mim. Então, se você perceber aqui, é, e quando a gente chegar no final desse livro de Jeremias, que fala sobre o juízo, fala sobre o juízo de Deus que veio sobre a nação, se a pessoa ela lê só o final, e ela vai ver o juízo de Deus chegando, e ela vai falar assim: puxa, que sofrimentos, puxa vida, por que que Deus fez aqui o juízo? Mas Deus aqui, ele vai falando todos os dias. Ele vai falando aqui todos os dias. Deus aqui insistindo para o povo voltar. Poxa vida, já parou para pensar que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que Deus não precisava de Israel, Deus não precisa de você e nem muito menos de mim. Mas sabe por que Deus insiste comigo? Sabe por que Deus insiste com você que está me acompanhando agora? Porque Deus, ele te ama. Então Deus, ele falava assim: Israel, por favor, volte, abandona o pecado, vire as costas para o pecado. Deus ali insistindo, mas o povo estava irredutível. O povo não quis ouvir aqui a voz de Deus. Então o capítulo 4, qual é o propósito? É chamar Israel para o arrependimento e advertir Israel sobre o iminente julgamento de Deus, devido à persistência daquele povo com o pecado e a infidelidade. Então ele começa aqui com um apelo urgente para que Israel e Judá se voltassem. Retorna ao Senhor. Então o profeta que adverte, ele está advertindo sobre o arrependimento, que não aconteceu. E veio a ira e o juízo. O juízo só veio porque não houve o arrependimento. Talvez você fale assim: poxa, pastor, e se aquele povo se arrependesse, confessasse os seus pecados e se voltasse para Deus? Não ia ter a destruição. Mas aquele povo, eles não quiseram ouvir. E Deus todos os dias ali. Então tem pessoa que só olha o juízo. Quando o povo foi
levado a escravo para a escravidão. Não, Deus ele estava buscando o povo, para o povo se arrepender. Então ele fala aqui do invasor, que é a Babilônia, que nós vamos ver no final desse livro. É o império que vai se destacando, assumindo o lugar da Síria. Então ele vai, a Babilônia ela vai trazer destruição completa. Do verso 5 ao verso 9, ele descreve o horror, a devastação que sobreveio à terra como resultado da desobediência e da infidelidade. A persistência do erro, a persistência do pecado. Então aqui ele está pintando um quadro de devastação e caos. Olha o que diz aqui no verso 13 do capítulo 4. O verso 13 diz assim: vejam, ele avança como as nuvens, e os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Então ele estava pintando aqui um cenário para o povo visualizar, para o povo ver que o jeito que eles estavam na idolatria, no pecado, ia ter destruição. Mas mesmo ele pregando, o povo não conseguia visualizar aquilo. E quantas são as pessoas hoje, né? Que nós falamos, que nós insistimos, mas a pessoa ela pensa que é o homem, ela pensa que é o pastor, mas não é assim. Então, eu falo para você mais uma vez. Ele queria que aquele povo viesse enxergar que sem o arrependimento ia ter destruição. Tinha que ter o arrependimento. Pastor, mas se houvesse o arrependimento, mas não houve, por isso que houve a destruição. Ele termina aqui com essa descrição, ele fala do lamento e a destruição que está por vir, expressando a dor de ver o juízo de Deus se aproximando. Então aqui o profeta, ele é conhecido como o profeta chorão, e nós temos também um livro de Isaías, que é Lamentações, que fala sobre as lamentações de Jeremias, porque a nação não deu ouvido à voz de Deus. E aqui no verso 14, diz assim o verso 14 do capítulo 4. Ó Jerusalém, lava o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? Lava o seu coração, tira os projetos malignos. Ó Jerusalém, lava o seu coração, tira os pensamentos malignos, mas aquele povo não quis. E aqui no capítulo 5, o propósito é mostrar essa extensão do pecado de Israel. Então, é uma justificativa do julgamento eminente. Vê um julgamento eminente como resultado. E aqui a rebeldia, a persistência à rebeldia. Então, Jeremias 5 está falando aqui que ninguém é justo. Que ninguém é justo. Você lembra de Abraão? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão falou assim: ó Deus, se tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir? Não. E se tiver 30? Não. E se tiver 10? Não. Se tiver 5? Não. E se tiver 1? Mas não tinha. Então o profeta está falando assim: poxa, ninguém é justo. Ninguém é justo. Então, mas mesmo assim o povo tinha que se voltar a Deus. Mas aquele povo, eles não queriam se voltar para Deus. Então, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, daquela pessoa que é bem conhecida ou o desconhecido, não importa. Se a pessoa ela não ouvir instruções de Deus, você pode ter certeza que o juízo vai chegar. Do verso 2 ao verso 5, o profeta fala aqui da justiça, que ele não via justiça, mas só havia falsidade e traição. Então, o povo não era humilde e até os líderes estavam corrompidos, né? Muito forte. Então, ele denunciou aqui a idolatria e a infidelidade de Israel.
descrevendo que eles abandonaram o Deus de Israel. E isso é muito forte, né? Então eles estavam pedindo para voltar. Jeremias, se volte para Deus. Então aqui ele só via falsidade. Então o julgamento eminente para os olhos de muitas pessoas era absurdo. Então o povo, eles estavam adorando aqui Baal e pensando que estava adorando a Deus. E não tem pessoas que é assim, o certo é errado, o errado é certo. Ela já, para ela, o que a pessoa está fazendo, eles estavam adorando uma imagem, adorando a Baal, mas pensando que estava adorando a Deus. Pastor, o que é isso? Eles não tinham mais o discernimento. Tem pessoa que não consegue ter discernimento de espírito, porque há muito tempo ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. Isso é muito forte. Então, do verso 7 ao verso 9, Deus denuncia a idolatria, a infidelidade, e ele até acusa os profetas e os sacerdotes de enganar o povo, falando falsidade, um monte de lorota, promovendo falsa segurança. Você veja do verso 30 até o verso 31, eu vou fazer questão de ler para vocês, que diz assim, o que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho? Amém? Tá aqui não, tá aqui o 5, tá aqui, desculpa, eu estava lendo o 4. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras e os sacerdotes governam por sua própria autoridade. O meu povo gosta dessas coisas. Deus falando, meu povo gosta disso. Amém? Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então, o profeta, o sacerdote, diz aqui a Bíblia, uma coisa espantosa e horrível acontece. Os profetas profetizam mentira. Os profetas estão profetizando mentira. E as pessoas gostam. Para as pessoas está tudo certo. Tem pessoas que procuram pastores, sabe para quê? Para satisfazer o seu coração corrupto. E quando ela é contrariada, ela não gosta. É uma verdade. Então, tem pessoas que gostam que muitos profetas e sacerdotes pregam a mentira. Passa a mão na cabeça dela, no ego dela, não contraria ela, não fala a verdade para ela. Então tem pessoa que ela muitas vezes vai para a igreja, como os religiosos iam no passado. Eu estou indo no domingo por desencargo de consciência, porque a pessoa quer continuar na idolatria, no pecado, no vício, na vida suja. Olha que situação. Olha que situação. Então, você veja que muitas pessoas gostam também de pastores mentirosos, de sacerdotes. Então, isso daqui é muito forte. É muito forte. Ele fala, no meu povo gosta. Mas quando a pessoa, ela ouve a verdade, é a mesma coisa de estar passando o dedo na ferida dela. Aí ela não gosta. Aí ela não gosta. Pegar o dedo assim para colocar na ferida, para falar, larga o adultério, larga a prostituição, larga o vício. E tem gente que não gosta. O capítulo 6, o propósito aqui é advertir sobre a iminente destruição de Jerusalém, devido à persistência do pecado e à rejeição a Deus com suas palavras. O povo rejeitou, entrava no ouvido e saía pelo outro. Deus todo dia buscando aquele povo, Deus todo dia falando, o profeta Jeremias todo dia falando, mas o povo rejeitou. Então ele começa aqui chamando o povo urgente para Jerusalém, se prepara para a invasão. Então, no início, fica aqui muito claro que o que aconteceu aqui, a invasão à Babilônia, ela vai chegar e vai destruir. A destruição está prestes a acontecer. O profeta aqui anunciando, falando, porque não houve um conserto, um arrependimento. Então aqui um apontamento que está dando aqui ao povo que não houve uma mudança. Aí Deus instrui aqui o povo a fugir e se proteger, pois o inimigo está à porta para destruir. O inimigo marcha de uma forma implacável.
Então aqui a futilidade da resistência de Jerusalém vai ser tudo em vão. A destruição vai vir devido à corrupção e à desobediência do povo. No verso 7 até o verso 15, ele fala claramente acerca disso. Do verso 16 ao 17, então, ele fala aqui sobre essas falsas promessas de paz, dos profetas falsos que estavam também no meio do povo. Amém? Isso aqui, gente, é muito forte, né? Então, não é porque eu tenho a promessa de Deus sobre a minha vida, é que eu vou viver de qualquer jeito. Não, tem que viver pela fé. Ele termina aqui falando que com a certeza que o julgamento de Deus sobre aquelas pessoas que rejeitaram a sua voz e rejeitaram as instruções do profeta. Então, por isso que veio a disciplina sobre o povo de Deus. Amém? Então, obedeça, obedeça. Olha aqui o capítulo 6, ele começa assim. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja, vai ser tudo inútil. Fuja, Jerusalém. Toque a trombeta. Põe um sinal em Bet e Raquerim, porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Fujam, mas vai ser tudo em vão, porque eles não obedeceram, eles não deram ouvido. E veio o juízo e veio a destruição. Hoje terminamos mais 3 capítulos e vamos com toda a força no nome do Senhor Jesus. Demoramos mais um pouquinho hoje, mas é de grande valia. Continue nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Ó, pode sair de casa agora, ó, na fé. Saia de casa na fé. O nosso dia hoje vai ser produtivo, vai ter resultados bons e tem coisa boa chegando. Hoje é o dia da sua vitória. Deus abençoe a todos e até mais.